Olá, amigos! Que bom estarmos juntos mais uma vez. Muito temos ouvido falar sobre ações de pessoas relacionadas ao mal pela violência, corrupção, desrespeito, o que pode trazer um pessimismo capaz de destruir as esperanças num amanhã de paz. Mas, se buscarmos, vamos encontrar um número muito grande de pessoas que se dedicam ao bem, ao próximo, desinteressadamente. E é nestes exemplos que precisamos focar a nossa visão de futuro e lembrá-los e destacá-los frequentemente. Maria Helena Marcon, de Curitiba, coordenadora da Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Paraná, escritora e palestrante, vai nos falar sobre trabalhadores do bem. Olá, Malena, que bom ter você aqui e podermos falar, a meu ver, de um tema tão importante. Nós agradecemos esta oportunidade. Realmente você tem muita razão. Precisamos evidenciar o bem que existe no mundo. O que é um trabalhador do bem? Trabalhador é todo aquele que tem uma ocupação útil, porque toda ocupação útil é trabalho. E se é do bem, é tudo aquilo que condiz com o bem-estar do semelhante, com o amor a Deus, à natureza, ao próximo. Este é um trabalhador do bem. Em síntese, qualquer um de nós pode ser um trabalhador do bem onde esteja, no lar, no trabalho, na escola, na sociedade em geral. E que exemplos você poderia dar que se destacaram na ação do bem? Olha, são muitos. Se nós compulsarmos a história, nós vamos encontrar trabalhadores do bem em todas as áreas. De um modo geral, quando se fala em trabalhador do bem, as pessoas pensam: trabalhador do bem é aquele que está vinculado a uma religião, qualquer que ela seja, é o pastor, é o sacerdote, é, enfim, o servidor vinculado a uma religião. No entanto, existem trabalhadores do bem, sempre existiram e continuam atuando no mundo em todas as áreas. Nós podemos lembrar, por exemplo, que durante alguns conflitos nós encontramos ali trabalhadores do bem. Se nós lembrarmos durante a trágica que foi guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, temos ali uma figura feminina, sobretudo, que se evidencia, que é a enfermeira Ana Nery. A primeira enfermeira fora de qualquer círculo religioso a realizar este trabalho. Ela se voluntariou, escreveu ao então presidente da província da Bahia e pediu para servir junto às tropas, voluntariando-se como enfermeira. Ela conseguiu essa licença, essa sua solicitação foi atendida, ela passou por um período de treinamento no Rio Grande do Sul e depois seguiu com um batalhão de voluntários da pátria, porque foram os voluntários da pátria que lutaram especialmente nesta guerra, que foi um evento muito trágico, e ela então seguiu, trabalhou em várias localidades durante o período da guerra. Durante 5 anos ela esteve ali à frente, atendendo uruguaios, brasileiros, argentinos e também os que eram então considerados os inimigos paraguaios. Perdeu um filho
ela o viu morrer em seus braços, um sobrinho também. Ela tinha 3 filhos. Quando ela voltou para o Brasil, findo o combate, ela trouxe 3 órfãos. Recebeu muitas homenagens das mães baianas, que a consideraram aquela que cuidou dos seus filhos durante a guerra. Foi também homenageada, tendo o seu nome evidenciado no Dia do Enfermeiro. Então, é uma pessoa que foi realmente uma trabalhadora do bem. Veja, era uma dona de casa. Ela enviuvou muito cedo, criou os filhos, 2 médicos, um cadete. Quando eles se voluntariaram para o combate, ela resolveu seguir com eles e serviu a todos. Nós nos lembramos de uma personagem muito conhecida, que é Madame Curie. Nós podemos considerá-la também uma trabalhadora do bem? Grande trabalhadora do bem. Ela nasceu polonesa, Maria Sklodowska. E com sua irmã, elas combinaram o seguinte: queriam ir para a Sorbonne, em Paris, estudar. Então foi a primeira irmã e Maria ficou trabalhando e mandando dinheiro para a irmã, auxiliando-a a sustentar-se em Paris. A irmã nunca mais voltou para a Polônia porque se casou. E Maria foi para a Sorbonne, em Paris. Estudou e ela não desejava casar-se. A ciência era o seu objetivo. Mas Pierre Curie, um dos professores, lhe fez a corte de tal forma que eles se consorciaram. Ela foi mãe, teve 2 filhas, foi prêmio Nobel da Paz por 2 vezes. Depois, uma das suas filhas também foi prêmio Nobel. E ela trabalhou intensamente mexendo com pechblenda, descobrindo e separando o rádio. Ela não conhecia os graves problemas que isso lhe traria. Ela acabou cancerosa, desencarnou cancerosa e tinha todos os dedos das mãos destruídos. Na medida que ela foi conhecendo o rádio e o seu poder, digamos assim, ela foi dizendo aos outros dos cuidados que tinha que ter. Uma mulher extraordinária, porque quando separaram o polônio, depois o rádio, o mundo inteiro começou a querer saber como era. E a sua filha, que escreve a biografia, diz que lembrava de sua mãe conversando com seu pai, onde o pai lia a carta dizendo: os americanos desejam que lhe digamos como fazer, mas nós podemos registrar isto e ganhar uma fortuna, e nós ficarmos com todos os direitos. E ela repousou o ferro de passar e disse: e a ciência é para o bem do mundo. Diga a todos como se faz. Então, era uma trabalhadora do bem. Também nos lembramos do espírito Joana de Ângeles, que muito contribuiu na obra da codificação e continua contribuindo com a humanidade através das mensagens, dos livros que tem escrito através de Divaldo Franco. Mas eu acho importante você falar sobre esse espírito, porque ela não é uma trabalhadora do bem agora, né? Ela construiu isso numa vivência em vidas anteriores, não é? Em muitas vidas. Nós poderíamos lembrar que Joana de Ângeles, ela viveu ao tempo de Jesus e ela desencarnou no circo de Roma. Ela chamava-se Joana, era a esposa do intendente Cusa. Ela enviuvou e ao enviuvar descobriu, ficando com 2 filhos,
que estava falida. Foi servir em casa de senhores, acabou em Roma acompanhando um casal. E ali ela foi presa e junto a um dos filhos, ela foi queimada no circo. Depois ela teve outras tantas vidas, mas sobressai a que ela teve no México, porque até hoje ela é considerada a primeira feminista da América Latina. Ela renasceu ali como Juana Inés de la Cruz, ou Juana Asbarre, mas quando ela tomou o hábito, ela se tornou Juana Inés de la Cruz. Uma mulher que tinha contatos com os sábios do mundo inteiro. E ela vivia no convento, ela trocava livros religiosos por livros científicos. Formou uma biblioteca extraordinária. Foi muito combatida na época pelas questões preconceituosas. Então ela foi muito combatida, acabou tendo que se desfazer de toda a biblioteca, mas ela era realmente uma servidora. E depois ela vai reencarnar no Brasil, vai tomar hábito novamente de freira e vai servir no convento da Lapa, em Salvador, na Bahia. Aí ela é evidenciada como uma das heroínas da independência. Se nós lembrarmos, quando comemoramos o sesquicentenário da nossa independência, ela aparecia, a figura dela aparecia muito na televisão. E eles lembravam entre as heroínas Maria Quitéria, Joana Angélica de Jesus. Ela se transformaria depois no mundo espiritual na orientadora, na mentora de Divaldo Pereira Franco, e nós conhecemos os tantos livros que ela nos ofereceu. E sim, ela trabalhou num período enquanto no mundo espiritual, junto à codificação espírita. Encontramos 2 mensagens dela, selecionadas pelo codificador Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, quando ela desencarna na Bahia, né? Ela desencarna defendendo Sim, vidas, não é? Você gostaria de nos falar? realmente ela foi uma heroína, porque eram realmente as lutas depois do grito da independência. Porque quando a gente lê rapidamente a história, independência ou morte do 7 de setembro, tudo ficou bom? Não. Houve lutas acirradas, muito sangue de ambos os lados, de portugueses e de brasileiros foi derramado. E nas lutas, então, que aconteceram na Bahia, houve um momento em que os portugueses foram vitoriosos. E então os soldados foram comemorar, embriagaram-se. E andando pelas ruas ensanguentadas, eles ouviram o canto das freiras que vinham do convento. E resolveram, então, entrar no convento. A história registra que eles foram ao convento porque queriam entrar, porque acreditavam que ali havia rebeldes, ou seja, brasileiros escondidos. Mas outros dizem que não, que eles foram ali porque estavam embriagados e pensaram que poderiam aproveitar-se das jovens, tantas que estavam no convento. E então, quando eles batem a porta, a abadesa, que era Joana Angélica de Jesus, ela já se dá conta que algo muito grave vai acontecer e elas estão ali indefesas. Então, ela manda que todas as suas jovens freiras e noviças fujam pelos fundos e se abriguem, procurem asilo nas casas próximas. Elas fogem então e ela vai tomando tempo enquanto isso, por fim abre a porta, porque os soldados batem muito e gritam para que a porta seja aberta. Então, quando ela abre a porta, ela abre os braços, forma uma verdadeira cruz
e diz: daqui não passareis, senão sobre o meu cadáver. Um dos soldados vai colocar-lhe a baioneta, que ainda estava no fuzil, no peito, e a ergue. Ela era uma pessoa pequena, mignon, e só sua alma era muito grande, a sua força, a sua energia. E ali então ela é morta. Por isso que ela é considerada uma das heroínas da nossa independência. Nós até agora falamos de personalidades que se destacaram por suas ações, né? Pessoas que são lembradas até hoje. Mas existem outros, não é? Aqueles que são desconhecidos na sociedade. Quem são eles, Malena? São os grandes anônimos. Lembramos, por exemplo, de quantos pais e mães extraordinários temos nos nossos lares. Pais e mães que orientam os seus filhos, que trabalham para que seus filhos se instruam, mas, sobretudo, os educam. Os educam para que sejam homens de bem, para que sirvam ao próximo. Quantos nós encontramos? Quando nós vamos para um noticiário que televisivo, ou radiofônico, ou jornalístico, abrimos as páginas da internet, o que nós encontramos ali? É crime, é o jovem se drogando, mas por que não se noticia quantos jovens conseguiram adentrar a universidade neste ano? Eles não ficaram se drogando, eles ficaram estudando. E quantos pais estão se sacrificando com um intenso trabalho profissional para pagarem o estudo para seu filho? Porque nem todos podem adentrar à Universidade Federal, aquela que lhes garante o estudo sem tantos gastos. Nós temos no nosso país notícias extraordinárias de gênios, de meninos que se evidenciaram. Um garoto de 11 anos que passou no vestibular e ele nem concluiu ainda o ensino médio. Fala mais de um idioma. Um outro que igualmente foi revelado um gênio e os pais se transferem para os Estados Unidos, onde o filho lá poderá adentrar a universidade ainda um pouco mais que criança, o que em nosso país não é possível. Então são todas criaturas que são trabalhadores do bem, porque o filho que vai se tornar o cientista, o médico, o professor, será alguém trabalhando e constituindo a sociedade melhor do amanhã. E os nossos professores? E os nossos médicos? Estamos saindo de um processo pandêmico, ainda sentindo várias questões se manifestando, mas estamos começando a respirar um pouco mais livremente. Sentimos-nos um pouco mais tranquilos, não absolutamente ainda, mas temos que agradecer a quem? Aqueles que estudaram e nos ofereceram as vacinas. Que bênção! Quando chegou a primeira dose, a segunda, as filas que formamos para irmos receber esta maravilha. E aqueles que ficaram internados nos hospitais em horas intermináveis, atendendo desde as primeiras manifestações. Médicos, enfermeiros, atendentes, trabalhadores do bem. E no nosso cotidiano, quantos de nós tivemos um dia um quase infarto e o médico que nos salvou, que detectou de imediato, você está infartando e toma todas as providências, salva-nos a vida, trabalhador do bem. São tantos, muitos e muitos, e devemos agradecer a Deus por todas essas criaturas extraordinárias. São muitos aqueles que nas noites frias de inverno, né, Malena, deixam o conforto do seu lar aquecido e saem
para atender aqueles que padecem nas ruas, né? São realmente todos trabalhadores do bem. São essas criaturas que fazem um mundo melhor. São essas criaturas que nós temos que evidenciar mais. Não necessariamente dizendo é o João, é o Pedro, é a Maria, mas falar do bem que existe no mundo. Porque aquilo que você falou de início, há uma propaganda tão exagerada da violência, do mal, que a impressão que se tem é que o mundo é um caos. E, no entanto, é uma beleza. Quando nós olhamos, por exemplo, aquela orquestra excepcional de 140 cellos, onde vão crianças de 7 anos até idosos de 70, compondo uma orquestra de cellos. E eles nos extasiam com a música. Olha o bem no mundo. Quantos cantores nós temos hoje espalhando maravilhas pelo mundo? Quantos músicos estão pelo mundo? Ah, sim, eles fazem shows, eles ganham dinheiro, mas eles dão uma boa música. Falamos daqueles que nos dão a boa música. Nós vamos ao cinema e o que nós vamos descobrir? A chamada sétima arte, o que nos revela? Ela nos mostra a vida de pessoas que nós não tivemos a oportunidade de conhecer, ou que foram nossos ídolos na juventude, na adolescência, e agora desencarnaram e agora são apresentadas as suas vidas. Como esses artistas trabalham, como tudo é feito. Nós estamos aí aguardando o Avatar 2 para nos encantarmos de novo. Então achamos que aqueles que trabalham ali também, que promovem a beleza, a boa arte, a boa ação, trabalhadores do bem. Muito obrigada, Malena, por nos trazer essas reflexões tão positivas, tão otimistas. Muito obrigada. Muito agradecida pelo convite, Ivone. Nós convidamos a todos vocês para acessarem o site momento.com.br, onde vocês encontrarão as belíssimas mensagens do trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná, que é o Momento Espírita. Nós agradecemos a todos que estão nos assistindo e lhes desejamos muita paz.